Então, para a gente começar a falar sobre imunidade, a gente precisa falar sobre modulação intestinal. A gente precisa olhar a nossa saúde por dentro, olhar a nossa saúde, como que está a nossa saúde intestinal, porque é lá que a gente faz tanto absorção, digestão de nutrientes, né, de vitaminas, de minerais, e a gente precisa com que o nosso intestino esteja funcionante, né? A gente precisa a imunidade fortalecida. Então, se você evacua todos os dias, ok, seu intestino está funcionando, tá tudo bem. Agora, se você é constipada, evacua só a cada 2 dias, é importante você saber que o seu intestino precisa receber os nutrientes corretos para você começar a absorver os nutrientes, as vitaminas e os minerais, tá bom? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa consumir os prebióticos, né? A gente precisa consumir prebióticos para a gente ter uma boa imunidade. Então, o que acontece? Se a gente está consumindo os prebióticos, o nosso intestino ele tem uma boa absorção, uma boa digestão, tem bactérias positivas. Agora, se ele está em desequilíbrio, por exemplo, se você tomar um antibiótico, ele mata todas as bactérias, tanto as positivas quanto as negativas, né? E como que você sabe se você está em desequilíbrio? Quando você não está consumindo fibras o suficiente, quando você consome muita gordura no sua alimentação, muito açúcar, isso faz muita farinha de trigo, que vira açúcar também, faz o intestino inflamar, faz o organismo como um todo inflamar. E nesse momento a gente não pode estar com o organismo inflamado. A gente precisa sim melhorar a nossa alimentação, a gente precisa consumir os prebióticos para a gente fazer essa imunidade se fortalecer o nosso intestino, tá? Então, aonde a gente pode encontrar esses prebióticos naturais? No iogurte, né, nos leites fermentados, no kefir, na kombucha, porque são alimentos fermentados, são bactérias fermentadas que vão auxiliar o nosso intestino para regularização, tá? Como que eu estimulo o crescimento das fibras, né? Como que eu estimulo o crescimento aí das bactérias positivas no nosso intestino? Você pode estimular utilizando fibras, tá? Então, biomassa de banana verde, você pode utilizar batata doce, aveia, os cereais que são ricos em fibras, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas como que eu sei que o meu intestino está em desequilíbrio, né? Meninas, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui pra mim, que depois eu vou respondendo aos poucos, tá? Como que a gente sabe que tem um desequilíbrio intestinal? Quando a gente tá com depressão, quando a gente tá estressado, quando a nossa imunidade tá baixa. Então, tem muitas pessoas gripadas nesse momento, sem estar com coronavírus, né? Quando a gente tá com candidíase de repetição, né? Quando a gente acontece o quê? Queda de cabelo, a gente não tá dormindo bem, o sono não tá sendo restaurador, não tá sendo sono de qualidade, tá? Quando a gente tá com fadiga, quando a gente tá com falta de nutrientes, que já deu lá nos seus exames. Então, os exames que você fez até um ano, né? Eu costumo analisar, é muito importante. Por quê? Se a gente está com colesterol alterado, triglicérides, falta de vitamina, a gente pode estar com certo risco nesse momento, tá? E além disso, a gente tem algumas doenças de risco, hipertensão, diabetes. Então, é importante a gente cuidar da nossa alimentação, mas eu já vou chegar lá, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês quais as táticas para você fortalecer a sua imunidade, né? Bebida alcoólica vai ajudar nesse momento? Com certeza não, porque vai inflamar o organismo, né? Açúcar, gordura, doces, farinha, vai inflamar? Vai inflamar. Então, com certeza, esses alimentos não são bons para você consumir nesse momento, tá? O que a gente tem que consumir? Frutas, verduras e legumes. E aí vocês vão me perguntar, o quanto de frutas? Então, 3 frutas por dia. Legumes e vegetais, 2 vezes ao dia, almoço e jantar. Isso é importante, tá? E a gente tentar
não ficar estressado, tá? Não ficar ansioso, não ficar estressado, porque isso acaba mexendo com o nosso sistema imunológico. Então aqui eu quero mostrar para vocês, olha que legal. Qual que é a sua base da alimentação hoje, né? Sua alimentação é saudável, não é? O que você precisa fazer? Aqui a gente tem 3 exemplos simples, né? A gente tem alguns exemplos que podem auxiliar vocês aí. Tira um print dessa foto, tira um print para depois você ter a quantidade direitinho de verduras, legumes, de fruta, de suco, de chá, tá? Eu vou colocar também vários posts falando sobre fortalecimento, os alimentos que vão fortalecer a sua imunidade. Então é importante você fazer isso, você focar agora na sua alimentação, na sua saúde. E aí, Nutri, quais são os alimentos que vão fortalecer a imunidade? A gente tem os minerais que vão auxiliar, sim. Por exemplo, alho, cebola são ricos em vitamina A, vitamina C, quercetina, selênio, que vão fazer o nosso corpo diminuir as infecções. Então é muito importante. E também as frutas cítricas, né? Frutas cítricas é rica em vitamina C, então laranja, abacaxi, limão, acerola, né? Essas frutas, kiwi, vão auxiliar muito a gente ter a quantidade de nutrientes que a gente precisa para a gente manter a imunidade lá em cima, né? Tem os termogênicos também, tá? Gengibre é rico em vitamina C, vitamina B. São termogênicos que ajudam na inflamação do organismo. Esse é muito bom. Então, normalmente, as pessoas que estão ruim da garganta, estão com dor de garganta, tomam um chazinho de gengibre, você vai ficar bem melhor, né? É expectorante também, então ajuda bastante nesse momento de gripe que você está passando. As pessoas se esquecem também um pouco das nozes, amêndoas, das castanhas, o mix de castanha. É importante você consumir porque é rico em ômega 3, rico em vitamina E e vai ajudar bastante aí na desinflamação do organismo, né? Também alimentos ricos em ômega 3 é a chia, a linhaça. Eles são ricos em ômega 3 e ajuda a desinflamar o organismo. Então, acho importante nesse momento a gente focar nesses alimentos e a gente focar também nessa parte imunológica do nosso corpo, tá? Aqui tem os alimentos poderosos para a imunidade. Então, a gente tem as uvas, né, que são alimentos fortalecedores, cardioprotetores para o nosso organismo, que tem antioxidantes. Aqui tem as brássias, couve-flor, brócolis, a cúrcuma, o açafrão, que eu coloquei até uma receitinha no e-story hoje. Então correm lá, dá uma olhadinha. Coloquei frango temperado com açafrão, fica uma delícia e é muito bom você utilizar. Os alimentos laranjas, né? Então cenoura, que tem a tonalidade laranja, cenoura, manga, que é mais amarelinho. Mas é rico em vitamina C, vitamina E, muito bom, tá? Os alimentos vermelhos que tem licopeno, que são anti-inflamatórios, antioxidantes. A linhaça, aveia, chia, enfim, a gente tem muito. E as ervas, né? As ervas auxiliam bastante. Agora eu quero falar dos alimentos que é bom a gente evitar, que são esses alimentos aqui embaixo. Então, os alimentos ricos em aditivos químicos, gorduras, açúcar, o que esses alimentos têm em comum? Eles podem aí fazer com que roube a atenção da sua imunidade, tá? Roube a atenção do seu corpo. Então, você vai estar comendo esse tipo de alimento, vai estar inflamando e aí vai estar atrapalhando o seu organismo, tá? Como que a gente pode começar? A gente pode começar pelo simples, né? A gente pode começar tomando água, por exemplo. Eu verifico no consultório com as meninas e ninguém contabiliza a quantidade de água. A água é muito importante, gente. A água hidrata o nosso corpo, o nosso organismo e as fezes, né? Então, se a gente comer fibras e não tomar água, a gente vai ter um efeito rebote. Nosso organismo vai constipar, nosso intestino vai ficar preso. Então, a gente precisa da água para hidratação. E a Dagmar, que tá aqui, linda, maravilhosa,
ela fez uma pergunta para mim. Ela falou que ela não consegue tomar água, né, com facilidade. Então, quais as dicas que eu posso dar hoje para você, Dag? Conseguir tomar água. Faça uma jarra de água saborizada e deixa na geladeira, tá? O que você pode fazer com essa água? Você pode colocar laranja, você pode colocar limão, que são frutas cítricas que vão auxiliar aí no processo de imunidade, né, antigripal. Você pode colocar gengibre, você pode colocar hortelã. Então, você pode utilizar das ervas, dos termogênicos e também das frutas cítricas para te auxiliar neste momento, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês bastante aqui do anti-inflamatório natural, que estão me perguntando muito dele, é o própolis. Muitas pessoas estão me perguntando do própolis. Qual que é importante tomar? O extrato de própolis, ele é muito mais puro, o extrato de própolis. E esse extrato de própolis vai te ajudar na parte antibiótica natural do nosso organismo, né? Ele vai ajudar você a desinflamar o organismo. Ele é um anti-inflamatório natural. O ômega 3 também é um anti-inflamatório natural que a gente encontra na chia, na linhaça. Eu acho que eu já devo ter falado por aqui, mas é importante ressaltar, tá? Vocês podem fazer perguntas, tá bom, meus amores? A dor de cabeça pode ser o quê? Mesmo depois da refeição ou bebendo água? Bom, eu faço o tratamento de enxaqueca, eu sempre falo aqui pra vocês, né? Nesse momento, as pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas. O estresse pode causar enxaqueca. Alguns alimentos podem causar enxaqueca. Então, alimentos ricos em glúten. A minha alimentação totalmente sem glúten, porque o glúten é um alimento inflamatório que vai inflamar o seu organismo. E nesse momento, a gente precisa fortalecer e não inflamar o organismo. A gente precisa estar com a saúde em dia, ok? Pra gente conseguir passar por esse vírus, tá? Então, cheiros fortes pode dar dor de cabeça. Então, tem que ver o que tá te causando, né, essa dor de cabeça. Fabi, obrigada por estar aqui hoje essa noite. Saudade. A Fabi tá perguntando se a água com limão e própolis em jejum é indicado. Com certeza, Fabi. O limão... o limão, ele é ácido, né? Fora do nosso organismo. Dentro do nosso organismo, ele fica alcalino, então ele fica base. Então, isso auxilia nosso organismo a fazer uma limpeza, eliminar as toxinas. É muito bom, sim. E o própolis é um anti-inflamatório natural. Então, você vai estar trazendo benefício para o seu organismo. Você só precisa ver se isso vai te afetar. Então, se você sentir que tá um pouco enjoada, que tá muito ácido, né? Se você tá te irritando, aí você precisa parar. Mas se não, você pode continuar. É muito bom. A Erika tá falando que pode ser o estresse e evitar o glúten ajuda. Isso vai ajudar a reduzir a dor de cabeça, tá? Eu fiz uma receitinha hoje, lá no History, Erika, de panquequinha sem glúten, que é ovo, leite, sal, né, os temperinhos e aveia, sem glúten, totalmente sem glúten, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante você passar por esse momento aí. Então, meninas, estão me perguntando bastante sobre suplementação agora para fortalecer o organismo e tudo mais. Se você não faz uma alimentação rica em vitaminas e minerais, né, que é rica em frutas, verduras e legumes, eu acho interessante sim, né, tomar um polivitamínico. Mas o que acontece? Eu não vou ficar citando aqui quantidade e tudo mais, porque isso você tem que passar por uma consulta, a gente precisa analisar, preciso ver seus exames, você precisa, né, de uma orientação mesmo individual para você. Então, eu vou falar aqui no geral, tá? É importante você, se não está fazendo uma alimentação adequada, tomar um polivitamínico, sim. O seu intestino tem que estar funcionando para absorver essas vitaminas, é importante, tá? E
Porque às vezes você pode estar tomando e pode estar excretando, o seu organismo, o seu intestino não está absorvendo. Então é importante você saber que o intestino tem que estar bem funcionante. Se tudo que eu tô falando aqui pra você tá fazendo sentido, põe o dedo no coraçãozinho aí. Deixa eu ver se tá fazendo sentido pra vocês. Se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, se os alimentos que eu falei foi útil pra você, você vai colocar agora na sua alimentação. Então, manda o dedinho aqui no coração. Deixa eu ver se você tá me ouvindo bem, se você tá me assistindo. Ah, a Erika já colocou aqui o dedinho no coração. Solta aí, gente, o dedinho no coração. Vamos ver se vocês estão me ouvindo bem, se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês. Obrigada, muito obrigada. Então vamos continuar, tá? Então, em relação à suplementação, vocês podem tomar polivitamínico, tá? A gente precisa tomar pelo menos 15 minutos de sol por dia pra gente fazer, transformar aí vitamina D, né? O nosso sistema imunológico precisa de vitamina D. Então, vocês têm que fazer 15 minutinhos aí no dia. Pode ser na sacada, no seu quintal, enfim, 15 minutos a gente precisa tomar sol, tá bom, gente? Não esqueçam de tomar sol, porque isso ajuda nosso sistema imunológico. Inclusive, um dos suplementos que eu tava indicando lá não conseguem aí ficar no sol, porque trabalha muito e tudo mais. Mas hoje eu acho importante, tá? Então a gente tem vitamina C, vitamina E, eu falei de probiótico, eu falei da água, que é muito importante. A gente tem que tomar 2 litros de água por dia, contabilizando 8 copos, tá? Então é extremamente importante vocês saberem. Isso aí, não esquecem de tomar sol. O sol é muito importante. E aí eu vou entrar no ponto muito importante aqui com vocês, né? Por que não cuidar agora do seu emagrecimento? Sabe por quê? A gente precisa ter um controle do nosso peso corporal. Se a gente não tiver o controle, se a gente tiver excesso de peso, sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, o que acontece? Pode acarretar em hipertensão, diabetes, que é um grau de risco aí para o coronavírus, né? Então, a gente precisa tomar esse ponto de atenção, que é muito importante. A gente precisa trabalhar a questão do emagrecimento também. O excesso de peso prejudica o nosso organismo. Se você está acima do peso, se você está com sobrepeso, obesidade, você está com o organismo inflamado e a gente precisa trabalhar com os alimentos anti-inflamatórios para desinflamar esse organismo. Me perguntaram bastante dos chás, meninas. A Cristia fez um vídeo maravilhoso do chá, falando do poder que o chá tem. Então, a gente tem chá verde, chá matcha, os dois são anti-inflamatórios, muito bons. E aí você pode acrescentar limão, você pode acrescentar o gengibre que eu falei pra vocês, pode acrescentar própolis. Você faz desse chá um anti-inflamatório natural, que vai ser muito bom pro seu organismo, tá? Então, do controle do peso corporal, a gente precisa sim cuidar do nosso peso. A gente não pode estar acima do peso para não inflamar o organismo. Ah, a Fabi tá falando para deixar essas dicas no feed. Posso deixar sim, Fabi. Gente, é muito importante agora a gente cuidar da nossa alimentação, a gente cuidar do nosso organismo, tá? A Dagmar tá falando, pessoas de 60 anos têm que cuidar cuidados diferenciados dos adultos. Sim, Dagmar, acima de 60 anos é considerado idoso, já é um grupo de risco, né? Principalmente tem muitos idosos hipertensos, diabéticos. Essas doenças são algumas... essas doenças, elas são grau de risco. Essas pessoas não cuidaram da saúde, não controlaram o peso, igual eu tô falando aqui, né? Deixaram o organismo inflamado, até virar hipertensão, até virar diabetes. Porque, por exemplo, a diabetes é quando você consome excesso de açúcar, excesso de carboidratos, excesso de farinha de trigo, que vai virar açúcar e vai inflamar o seu organismo, né? Então, a gente precisa cuidar, a gente tem que cuidar especial com a alimentação, para que a gente possa passar por esse vírus aí e ficar bem. Então, a alimentação é um ponto muito importante. A
precisa trabalhar todos os dias, né? A gente come todos os dias, a gente precisa fazer 5 a 6 refeições por dia, hidratar o corpo e consumir alimentos saudáveis, tá? Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês hoje, é consumir alimentos saudáveis. E eu quero falar aqui pra você. Foi por isso que eu criei Quarentena com a Nutri. Nós vamos ficar 21 dias juntas, né? Trabalhando toda essa questão da alimentação, do intestino, da imunidade, pra você se sentir motivada. Muitas pessoas falam pra mim, Nutri, antes de te conhecer, antes de passar em consulta com você, que agora eu estou fazendo as consultas online, né? Eu sou coach de emagrecimento, então hoje atendi todos os coraçõezinhos da Nutri aqui, para elas se sentirem motivadas, para elas ficarem focadas na alimentação. Às vezes, por uma notícia, por um excesso de estresse, de ansiedade, acaba fazendo você sair do foco. Então é importante que a gente tenha esse contato na quarentena da Nutri, nós vamos ter todos os dias. Eu vou passar para vocês todas as informações, né? E como que são essas informações? Eu coloco post, eu coloco vídeo, eu coloco áudio, né? Eu vou colocar missões, metas. Como que vocês vão conseguir realizar? Isso tudo vai ser muito importante para que você consiga se manter focada nessa quarentena, tá? E também, em abril a gente vai começar o projeto Estima, né, que é o grupo de emagrecimento online, onde as meninas vão aprender o autoconhecimento, o amor próprio. Estima, gente, só pra vocês saberem, é emagrecimento, saúde, transformação, íntimo, mente e amor próprio. Então a gente vai trabalhar todas essas questões dentro de um grupo de mulheres que estão com o mesmo objetivo. Na verdade eu chamo de anjos que estão com o mesmo objetivo, porque uma apoia a outra, uma ajuda a outra, tá? Então, Quarentena com a Nutri. Quem quiser entrar no grupo, me manda uma mensagem que eu coloco. Amanhã vão ser liberadas as inscrições. Então, se você já quer participar, manda sua mensagem para eu reservar a sua inscrição. Porque agora vamos focar na alimentação. A alimentação que vai te ajudar nesse momento. A saúde em primeiro lugar, né? Depois a gente pensa em tudo que isso vai prejudicar a gente na nossa vida, de não estar trabalhando, de estar todo mundo em casa. Mas o foco hoje é na saúde. Tá bom, meninas? Obrigada pela participação. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Foi muito proveitosa a nossa live. Adorei as mensagens que vocês me mandaram, tá bom? Agora eu quero que vocês tirem um print da Nutri, né? Eu sempre entrego um presentinho. Eu vou fazer um presentinho bem legal aqui pra vocês, eu prometo. Vai ser muito bacana. Então, vamos lá compartilhar essa foto no history de vocês, né? Marca Nutri, @NutriMilene_Torres. E também eu vou mandar pra vocês assim que tiver pronto o presentinho que eu vou fazer com todo carinho desses alimentos que eu falei aqui, tá bom, Fabi? Vou mandar pra vocês, vou mandar a apresentação. Então, quem compartilhar vai receber essa apresentação com todo o carinho que eu fiz pra vocês saberem quais são esses alimentos, o que vocês precisam colocar no dia a dia. Bom, se vocês souberem alguém que é hipertenso, que é diabético, que tem problemas respiratórios e também que tem problema no coração, que é que nem eu, né? Que é cardiopata, me manda uma mensagem para quem precisar. Eu estou atendendo online, eu vou te atender com o maior carinho. Eu procuro dar o máximo de mim nas minhas consultas. Eu tento dar atenção, eu tento entender o que a pessoa está me falando pra gente conseguir aí, de fato, mudar esses hábitos alimentares. O que a gente precisa fazer agora é mudança dos hábitos alimentares pra gente conseguir ter uma saúde intestinal, pra gente conseguir ter saúde e pra gente conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico. Muito obrigada pelos corações. Agora é só compartilhar uma fotinho da Nutri que eu mando essa apresentação pra vocês, que eu fiz com o maior carinho. Tá bom, meninas? Beijos. Muito obrigada. Todas se cuidem, hein? Cuidem muito bem dessa alimentação. Qualquer dúvida, a Nutri tá aqui pra te ajudar, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.